Se você está começando no mercado financeiro, ainda deve ter muitas dúvidas sobre alguns termos do mercado, então esse vídeo é para você. Fica até o final desse vídeo que hoje você vai aprender as principais siglas financeiras usadas no mercado financeiro. Fala galera, tudo bem? Eu sou o Matheus, estou aqui para começar mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje você vai aprender as siglas financeiras mais usadas no mercado financeiro. Então, antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo e vou deixar de enrolação, então vou começar. A primeira sigla dessa lista é a Selic. O que é a Selic? A Selic é a taxa básica de juros do país, que regula diretamente os investimentos do Tesouro Direto, são os investimentos do Tesouro Nacional, que você empresta seu dinheiro para o governo e ele lhe devolve, e ele depois, no final de um prazo, ele lhe devolve com a rentabilidade, que no caso é a taxa Selic. E também influencia taxa de empréstimo para bancos, o CDI, que eu vou falar mais à frente aqui no vídeo. E basicamente é isso, a taxa Selic é a taxa básica de juros do Brasil, que influencia diretamente toda a economia em geral. Então a segunda sigla dessa lista é o CDI. O CDI, sem sombras de dúvidas, é uma das siglas mais usadas no mercado financeiro. Mas afinal, o que é o CDI? O CDI é o Certificado de Depósito Interbancário. Você com certeza já deve ter ouvido alguém falar, um gerente de banco, por exemplo, essa aplicação aqui ela rende 90% do CDI. Então quer dizer que temos o CDI, o Certificado de Depósito Interbancário, que é uma taxa que geralmente, na verdade, é 70% da taxa Selic. Então os bancos usam o CDI como base para emprestarem dinheiro entre si no prazo de 24 horas. E o CDI diretamente influencia os investimentos de renda fixa, porque a boa parte dos investimentos de renda fixa são rende 150% do CDI, 200% do CDI, rende 100% do CDI. Então, basicamente, o CDI é isso, influencia diretamente na renda fixa e significa Certificado de Depósito Interbancário. Então, a terceira sigla dessa lista é o IPCA, mas afinal, o que é o IPCA? IPCA é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que ele é a base para o cálculo da inflação aqui no Brasil. Ele é calculado pelo IBGE com famílias que têm de 1 a 4 salários mínimos de renda mensal, e ele influencia diretamente os investimentos do Tesouro Direto, como por exemplo o Tesouro IPCA, que é a Selic mais o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que eu acabei de explicar agora. Então basicamente é isso, o IPCA. Outra sigla muito usada no mercado financeiro é o FGC. Mas o que é o FGC? FGC é o Fundo Garantidor de Crédito, que impede os investidores de irem à falência caso uma instituição que ele tenha emprestado dinheiro, por exemplo, em um CDB, caso o banco que você tenha feito o CDB, ele venha à falência, o FGC ele vai lhe devolver o dinheiro que você emprestou ao banco. Então, por exemplo, se eu apliquei R$300 no CDB e esse banco quebrou, o FGC ele vai me devolver esses R$300, não com a rentabilidade, mas sim o aporte inicial, para você não sair no prejuízo nem falir. Caso você tenha uma boa parte do seu dinheiro na aplicação, o FGC devolve o aporte inicial caso a instituição venha a falir. Isso também entra LCI, LCA, LC, que se você não sabe aqui do que eu estou falando desses investimentos de renda fixa, vou deixar aqui nos cards um vídeo que eu explico tudo sobre renda fixa e os investimentos quais são. Bem, o próximo termo da nossa lista é liquidez. O que é liquidez? Liquidez também é outro termo muito usado tanto em renda variável quanto em renda fixa. Liquidez é a facilidade que você tem de retirar o seu dinheiro sem haver a perda no investimento. São dois tipos de liquidez, a liquidez diária e a liquidez no vencimento. Então, por exemplo, eu apliquei R$1.000 num CDB de liquidez diária. Isso significa que a qualquer dia útil eu vou lá e posso retirar o meu dinheiro para, por exemplo, uma ação caiu, eu quero comprar essa ação, eu vou e posso tirar o dinheiro do CDB e comprar a ação. E a liquidez no vencimento se eu apliquei também os R$1.000 no CDB com o vencimento da aplicação em 3 anos. Isso significa que eu só vou poder tirar esses R$1.000 daqui a 3 anos, já com a rentabilidade final. Isso, caso você venha tirar o seu dinheiro antes, isso pode levar à perda
isso pode levar à perda do seu dinheiro. Então, liquidez diária, você pode tirar todo dia, em todo dia útil, e liquidez no vencimento você pode tirar só no final do prazo do seu investimento. E lembrando que quanto maior a liquidez, melhor. Então, por exemplo, em renda variável, temos ações que têm uma liquidez muito alta, mas ações que têm uma liquidez muito baixa. Então, por exemplo, se você investe em uma ação que tem liquidez baixa, isso significa que você vai ter mais dificuldade para vender essa ação, quanto para comprar essa ação. Mas se você tem uma empresa que tem uma liquidez alta, isso significa que você vai ter mais facilidade para comprar essa ação e mais facilidade para vender essa ação. Então, outra das nossas siglas dessa lista é IR. IR é uma sigla também muito usada e é muito simples, uma das mais óbvias dessa lista. O IR significa o imposto de renda. É um imposto que é cobrado pela Receita Federal sobre os ganhos de uma pessoa ou de uma empresa. Então, por exemplo, em ações, caso você tenha lucro e venda essa ação, o imposto de renda é 20%. Então, basicamente é isso. O imposto de renda é cobrado sobre o lucro de pessoas ou empresas. Não somente em ações, mas também possa ser que tenha imposto de renda em renda fixa e também outros investimentos, ou então em lucros de empresa, até caso você tenha uma empresa, é cobrado imposto de renda sobre isso. Então, basicamente é isso, o imposto de renda. Então, o próximo e o último termo da nossa lista são os commodities. O que são os commodities? Os commodities são a matéria-prima que podem passar por um processo industrial. Então, por exemplo, o ouro é um commodity. Temos o preço do ouro que varia todo dia, como se fosse uma bolsa de valores. Tanto que existe a Bolsa de Commodities de Nova York. Então, por exemplo, temos commodities como ouro, petróleo, minério de ferro. Aqui no Brasil também temos vários commodities com destaque, como por exemplo soja, celulose. Então, basicamente, isso são os commodities. Então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, lembre-se de deixar seu like e se inscrever aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo. E se você ainda não me segue no Instagram, siga lá, é @MatheusNGuzmão. Lá eu posto conteúdo diário sobre investimentos e também posto stories sobre como abrir o mercado naquele dia. Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e até a próxima.